Oi, mulherada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal HM Consultoria Estilo. Eu sou a Esca, mentora, consultora de estilo e ajudo mulheres a estarem bem vestidas e confiantes todos os dias. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre a questão da barra da calça, né? Então, para você não errar mais, porque eu sei que muitas vezes você fica na dúvida do que fazer, qual é a altura certa, como que eu deixo, como que eu ajeito. Então, vamos falar sobre isso hoje, tá? O que eu vejo? Muitas vezes vocês acabam ficando numa situação de, poxa, é isso que dá mesmo, então vai assim mesmo. E não é bem assim. Você precisa ter conhecimento, você precisa saber o que você quer para você poder ter o resultado que você deseja. Se você for simplesmente assim, é o que tem e pronto, você nunca vai se sentir bem vestido e, consequentemente, nunca vai se sentir confiante. Tá bom? Então a gente está aqui para ajudar você a conseguir conquistar essa confiança através de estar se sentindo bem vestida. Então vamos lá. Queria trazer para vocês alguns exemplos antes da gente entrar mais no detalhe. Eu vou trazer imagens aqui para vocês sobre diversas possibilidades com as barras das calças, mas eu quero trazer uma história para vocês. Das minhas clientes, minhas alunas, o que eu vejo muito é que muitas vezes vocês escolhem a modelagem de calça mais comum, normalmente a calça skinny, que é o que todo mundo usa e tudo mais, e eu falo por também já ter passado por isso. Meu armário era só de calça skinny, e assim, no final não era o que mais me valorizava, pelo contrário, assim, a modelagem da calça skinny, ela simplesmente piorava o que eu mais sempre tive problema no meu corpo. Então, assim, eu fazia a pior escolha possível e não sabia. Isso pode estar acontecendo com você. Então, primeira coisa que eu acho que é importantíssimo você saber é a modelagem de calça ideal para você. Qual é a modelagem que realmente vai dar o resultado que você quer, talvez no seu quadril, no seu bumbum, nas suas pernas, na sua altura, enfim. Então, é importantíssimo você saber isso, porque isso vai te trazer mais confiança. E aí, dentro das minhas clientes, aí também da mesma forma que eu vejo muito que essa questão da calça skinny, né, é o que domina os armários. Mas muitas vezes acaba não sendo a melhor opção. Só que, mesmo dentro da questão da calça skinny, a gente tem sim como deixar ela de uma forma melhor, sim, tá? Mas você precisa entender que detalhes fazem diferença. Sim, tudo que a gente veste vai compor o nosso visual e vai trazer um resultado, tá? Então, os detalhes, como a altura de barra da calça, vai fazer sim diferença para o resultado do seu visual, do seu look. A questão de novo, você precisa entender o que você quer. E aí, com a questão de detalhes, para vocês entenderem do quanto que é importante vocês prestarem atenção em detalhes, eu vou dar um exemplo simples aqui que vocês conseguem visualizar super fácil. Uma coisa é eu estar com essa blusa assim. Se eu tivesse com ela assim, de qualquer jeito, vocês acham que ia ficar tão bom? Não. Se tivesse, tipo, todo assim, não ia estar bom. Então, a gente ajeitar, a gente prestar atenção nos detalhes, faz total diferença. Por isso, eu estou trazendo aqui esse assunto de barra de calça, para que você preste atenção também nesse tipo de detalhe e consiga um resultado melhor. Então, vamos parar aqui e vamos já entrar um pouco mais no detalhe, tá? Vou trazer imagens para vocês. E a primeira calça que a gente vai falar é a calça skinny. Vamos lá. O que acontece? Antes de mais nada, independente de ser calça skinny ou não, mas eu vejo isso acontecer muito em calça skinny, é essa sobra de tecido aqui, ó. Vocês conseguem ver? Essa sobra de tecido que fica um tecido engruvinhado, muito tecido aqui perto do sapato. Não façam isso. Assim, de verdade, eu sou muito pouco, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou muito pouco dessas regrinhas de podes e não podes, mas isso é uma coisa que eu te indico, não faça. Isso não dá um acabamento legal para o seu visual, parece que é um visual mais desleixado, de qualquer jeito. Então, você precisa evitar essa sobra de tecido aqui que fica junto do calçado, tá? Então, você tem quais opções? Vamos lá. Você pode tanto ter a calça terminando onde começa o calçado, e aí, por exemplo, tanto com tênis,
quanto com uma bota, quanto com uma sandália. Só que, por exemplo, nesse caso da bota, nem tanto, mas quando você vê aqui com um sapato que não tem o cano tão alto, ele alonga mais a perna, porque você está trazendo mais um tamanho maior de perna aqui, tá vendo? Ela, aqui nesse caso da bota, ela termina antes, porque o cano da bota ele vai mais para cima da sua perna. Mas aqui, quando ele vai até o final, até ali o tornozelo, ele traz esse alongamento de perna. Da mesma forma com que a gente tem aqui nesse caso da sandália. Só que o que acontece? Quando a gente tem essa questão desse corte visual aqui, ó, esse corte visual bem onde tem a diferença entre cor do sapato e cor da calça, ou aqui, né, no caso, pele e calça, a gente chama atenção para essa região, tá? Então, é uma opção que talvez, por exemplo, para quem tem o tornozelo mais grosso, por exemplo, não curta chamar a atenção para esse local. Se você tem a canela, assim, esse finalzinho da canela, a parte do tornozelo mais grossa, talvez você não queira isso porque vai chamar a atenção para essa região, tá? E aí, por exemplo, a opção assim da bota, né, em que você tem a bota com o caninho um pouquinho mais alto e aí a calça terminando bem onde ela começa, nesse caso aqui, a gente tem um encurtamento um pouquinho da perna. Como é que você pode evitar isso? Você pode colocar tudo da mesma cor, tá? Então, é só uma dica extra aqui para vocês, tá bom? Então, por exemplo, se você colocar a calça e o sapato no mesmo tom, nesse caso da bota, num tom parecido, não precisa ser idêntico, mas sim, ele vai trazer mais alongamento, ele evita esse corte visual, tá bom? Então, sim, a gente pode fazer com que a calça skinny, ela fique até o início do calçado. Mas eu queria trazer uma outra possibilidade que eu gosto muito. Eu acho que foi com um visual super leve, super moderno, que é a gente deixar um pouquinho de pele aparecendo ali no tornozelo. Aqui. E aí a gente tem sim a possibilidade, por exemplo, muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo isso com uma dobra da calça, como esse exemplo aqui, ou você tem a opção de fazer a barra realmente. O que acontece? Nesse caso aqui, da dobra, quando você sobe um pouquinho a barra da calça, você tem uma diminuição ali daquele tamanho de perna, tá? Da mesma forma com que a questão que eu falei do cano da bota, né? Quando você tem a calça um pouquinho para cima, você tem uma certa diminuição ali do tamanho da perna. Mas além disso, o que acontece? A gente tem aqui, com essa barra, a gente tem mais um corte visual. Tá vendo que ela tem uma cor diferente? Porque muitas vezes a calça mais escura, ela tem a parte de dentro de uma cor diferente. Então, quando a gente faz, né, essa questão da calça skinny com a dobra da barra e depois o sapato, a gente gera mais um corte visual. Isso vai achatando, vai criando meio que bloqueios na hora que a gente vai vendo esse corpo, sabe? Parece que a sua visão vai ver esse corpo em várias partes. Então, se você quiser evitar isso, é melhor que você faça a barra da calça um pouquinho mais para cima. Outro ponto isso também vai aumentar essa região aqui do tornozelo, tá? Essa dobra, esse excesso de tecido ali. Então, se você também não quer isso, evite fazer a dobra, vá para a opção da barra, que ele fica mais clean, fica mais com menos volume ali naquela região. Aí, um outro ponto que eu queria trazer é o seguinte, quando a gente tem essa questão da calça um pouquinho mais curta, quem se sente incomodado com esse achatamento visual, importante a gente trazer uma cintura um pouquinho mais alta. A cintura baixa com a barra da calça elevada, ela vai te achatar. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês vão visualizar certinho isso, porque vocês vão ver isso ao longo aqui de vários exemplos que eu vou dar, tá? Então, se você for trazer a barra da calça um pouquinho mais para cima, indico que você suba também a cintura da calça. Não use com cintura baixa, tá bom? E aí você pode fazer isso com qualquer calçado. Então, você pode usar essa barra mais curta com tênis, com mocassim, com sandália, com salto, o que você quiser, tá? Aí, a gente tem aqui, quando a gente parte para calças com o tornozelo justo, como a jogger, enfim, a gente tem uma questão aqui que você também pode fazer com que ela termine ali onde começa o sapato, ou você pode deixar um pouquinho para cima,
como nessa última foto aqui, por exemplo. Você pode dar uma puxadinha para cima. Só cuidado com a jogger, ela acaba tendo um excesso maior de tecido que no caso da skinny não tem, né? A calça tá toda justa. A jogger pode ser que ela fique com um excesso de tecido, então evite que fique muita sobra de tecido para não ficar aquele exemplo lá do primeiro slide com uma sobra de tecido parecendo desleixo, sabe? Então um pouquinho de sobra de tecido aqui no caso da jogger tá ok, tá? E aí o que acontece? Aqui nesse caso da jogger aqui, terminando bem onde começa essa sandália, por exemplo, a gente não tem tanto uma sensação mais, uma coisa muito fechada, como nessa segunda opção aqui. Você consegue perceber que essa opção aqui, em que a gente tem a calça terminando junto aqui do tênis, ela fica uma coisa, tipo, bem, com muita coisa junta, meio um excesso ali de informação. Então, se você tem aqui nesse caso se eu tivesse um sapato fechado aqui, talvez me daria um pouco dessa sensação. Se você se incomoda, então uma sugestão, uma opção para você coloca com um pouco mais de pele aparecendo. E aí nesse caso aqui tem a foto a sandália, ou poderia ser mesmo um calçado com um pouco mais de pele aparecendo. Então, por exemplo, se fosse uma sapatilha que mostre mais o peito do pé, seria uma boa opção. Então, tem pessoas que não curtem tanto essa questão da opção da calça jogger até embaixo, abaixo do tornozelo, com um sapato muito fechado. Então, te sugiro ou colocar o peito do pé mais à mostra, ou subir um pouquinho essa barra dessa calça para você ter esse respiro de pele, tá bom? E dá uma certa... Eu gosto muito que fica moderno e fica leve, tá? Então, a gente tem essa opção. Quando a gente vai para a calça cenoura, que é mais ou menos essa mesma proposta, aqui eu trouxe primeiro as peças de calças, as opções de modelagens, que elas são mais justas aqui na parte de baixo do tornozelo da perna. Então a calça cenoura é uma dessas possibilidades, tá? Que é essa que ela vai mais solta, ela até meio arredondada, que se vocês verem nessa imagem do meio, dá para ver bem esse formato mais arredondado assim da peça, e aí ela funila aqui embaixo. Aqui dá para ver muito bem aqui o que eu estava falando. Então, por exemplo, aqui você tem muita coisa acontecendo aqui embaixo, você tem um excesso, um volume de tecido aqui, que muitas vezes a pessoa não gosta, sei lá, fica muito volume aqui, normalmente é uma parte tão fininha do nosso corpo, né? A gente gosta de mostrar essas partes fininhas do corpo, então fica muito volume de tecido ali, tem quem não gosta. Então, sugestão, trazer uma barra um pouquinho mais para cima. Ou, de novo, com a costura, realmente fazendo uma bainha, ou fazendo a dobra. Aqui é uma possibilidade de uma calça, com uma calça mom, com uma calça bag, você também pode fazer isso, tá? Porque elas também têm essa questão de serem mais soltinhas em cima e afunilarem embaixo. E aí é uma ótima possibilidade para você usar com qualquer calçado também, tá bom? Aqui a gente trouxe a opção tanto com tênis, com sandália, com salto, tá? E aí, no caso aqui, o que eu tava falando ali, por exemplo, da questão do peito do pé aparecendo. Quando a gente tem o peito do pé aparecendo, a gente traz um pouco mais de alongamento. Então, você quer um visual mais alongado, o peito do pé aparecendo, essa pele aparecendo, é muito legal para você não precisar necessariamente usar um salto ou qualquer coisa assim. A gente tem algumas formas de trazer esse alongamento. Então, pensando no sapato, se a gente colocar, por exemplo, um sapato nude, a gente já alonga um pouco. Se a gente colocar o peito do pé aparecendo, a gente alonga um pouco. Se a gente usar um sapato com o peito do pé aparecendo, mais do tom da sua pele, de salto, alonga mais ainda. Então a gente tem meio que graduações de quanto que alonga, de acordo com cada técnica que a gente quer, dependendo do que a gente quer usar também, tá? Quando a gente vai para calças mais retas, o que acontece? O jeito tradicional de se usar é assim, né? Sempre se viu muito a gente usar igual essa primeira foto aqui, que é uma barra ali até o fim ou até o tornozelo também. Esse aqui é o jeito mais clássico, mais tradicional, funciona super bem. O que acontece? Se a gente faz essa barra dessa calça reta para usar sem salto, quando a gente vai usar com salto, a gente vai para essa imagem do meio aqui, que ela fica uma coisa meio que no meio do caminho, tá? Antigamente, eu lembro muito bem da minha época mais nova, assim, mais adolescente e tal, em que
as pessoas estranhavam um pouco isso estava errado, né? Então, ou você deixava uma calça, por exemplo, com a barra feita para o tamanho do salto X, ou você fazia uma outra, comprava uma outra calça igual, na mesma modelagem, e fazia uma barra de calça para sem salto. Hoje em dia já é mais comum a gente ver isso aqui, tá? Da gente, de repente, fazer a barra da calça, mas aí você precisa fazer a barra da calça, por exemplo, para usar sem salto. E aí, se você quiser usar com salto e tem um pouquinho dessa diferença, hoje em dia tá muito mais ok. Vai depender muito se te incomoda ou não. Tem gente que se incomoda com isso. Eu, por exemplo, hoje em dia não ligo, tá? Mas se você se incomoda, você pode sim, por exemplo, fazer a barra da calça para usar com salto, se é uma peça que você está pensando em usar com salto. Só que, nesse caso, aí você não vai conseguir usar com tênis, porque você vai ter uma barra de calça arrastando e não vai ficar legal, tá? E aí, também, nesse tipo de calça, você não consegue dobrar normalmente e a barra fica legal. É diferente de uma calça skinny, de uma calça bag, que você dobra e ela fica ali certinho. Nessas não ficam legais, tá? Você deixar essa barra dobrada normalmente. Uma coisa muito ampla, assim, por exemplo, quanto essa do meio, tá? Nessa opção aqui, dessa última aqui, a jeans, ela até é uma opção que talvez aceite um pouquinho melhor uma dobra de barra, tá? Porque ela é um pouquinho mais ajustadinha, não é tão ampla quanto essa aqui. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é a questão do peito do pé aparecendo. Reparem como aqui a gente tem um certo alongamento a mais, porque tanto a gente tem o peito do pé aparecendo, quanto um bico do sapato um pouquinho mais afinadinho. Ele não é tão redondão quanto, por exemplo, um bico de tênis, tá? Então me digam aqui nos comentários se vocês conseguem ver essa diferença. Mas sim, então a gente pode trazer essa barra mais reta, tanto com ela até o final do sapato, quanto um pouquinho mais curta. E aí, de novo, a barra, quando ela vai até o final aqui do sapato, até o chão, ela traz um alongamento maior de pernas, tá bom? Por quê? A gente acaba vendo uma sensação, quando a gente vê uma perna mais longa, a gente também tem uma sensação de silhueta mais longa, tá bom? Então, quem tem essa questão de, eu sou baixinha, queria alongar um pouco mais, queria parecer mais alta, aposta, sim, nessa questão do comprimento da calça até, né, o chão, até certinho com qual calçado você vai usar, que vai te dar um alongamento de pernas e vai te trazer essa sensação de alongamento de silhueta como um todo. Quando a gente vai aqui para essas calças mais retas também, a gente também pode trazer ela mais para cima, uma barra um pouquinho elevada. De novo, eu acho uma opção super leve, super moderna, e também é uma opção que, assim, você fica pronta para qualquer coisa. Enquanto nesse aqui, por exemplo, você até pode usar sem salto e com salto, aqui a gente tem aquela questão que eu falei tem gente que se incomoda com essa sensação meio que no meio do caminho. Parece que tá meio improvisado, sabe? Quando a gente tem uma barra de calça um pouco mais elevada, isso te dá muita facilidade, você não precisa se preocupar. Ela vai fácil com tênis, com sapatilha, com rasteira, com salto, sem salto. Então você usa com qualquer calçado sem se preocupar com barra de calça. Eu, particularmente, sou muito fã dessa praticidade dessa barra um pouquinho mais curta, tá? Então, aqui eu quis mostrar para vocês algumas possibilidades que vai bem, desde com sapato rasteiro, com eles, com tanto o peito do pé aparecendo, quanto mesmo se você usar com um calçado mais fechado, ele ainda vai te dar um respiro. Então fica ainda leve, fica moderno. Às vezes, quando você tem essa calça reta aqui, com um sapato fechado como esse, se essa barra fosse mais curta, na verdade, fosse mais curta não, mais longa, se essa barra dessa calça fosse mais longa, encontrando ali com um mocassim, talvez ficasse muito pesado. Às vezes traz até, no caso do mocassim, nesse caso que tem uma cara masculina, fica com muita cara de visual masculino. Sabe aquela coisa classicona do terno com sapato masculino? Então, é uma forma de você quebrar um pouco isso também. Mesmo que você queira trazer essa energia mais masculina, essa coisa moderna e tal pro seu visual, isso quebra um pouquinho, tá bom? E aí, quando a gente tem a opção, por exemplo, um pouquinho mais ampla da wide leg aqui, eu quis trazer exemplos da wide leg. Você pode sim, com a wide leg, usar ela tanto com
sapato sem salto, tá? Quanto com sapato mais fechado, quanto ela também mais curta, com sandália, com o que quer que seja, tá? Aqui a gente também tem uma questão de quando você tem a barra da calça feita para usar sem salto, quando você usa com salto também às vezes fica naquela sensação de meio do caminho. Você precisa testar, experimentar para ver se isso te incomoda ou não. Faz um teste, por exemplo, você tem uma calça dessa assim, em casa, você não sabe se você faz a barra ou não, experimenta, coloca um alfinete, faz de um jeito que você consiga testar em casa, coloca ela com sapato baixo, coloca ela com sapato alto, e aí você vê antes de fazer a costura definitiva, tá bom? E aí você vai saber se você vai preferir deixar ela realmente certinha para o sapato baixo, e aí vai acabar usando ela com salto, ou se você vai preferir deixar ela feita, por exemplo, a barra para o salto, e aí não usar sem salto, tá? Aqui a gente tem o caso da pantalona, que inicialmente, né, ela é feita para você usar assim até o chão. A pantalona, ela é a calça super ampla que vai até o chão. Quando a gente tem a opção da pantalona mais curta, ela virou a pantacur, famosa pantacur, que também super em alta. Mas, de novo, a gente tem essa questão do encurtamento das pernas. Aqui dá para vocês verem nitidamente o quanto que a gente tem um encurtamento das pernas. Se você quer um visual mais alongado, a pantalona é maravilhosa, maravilhosa. Só que essa é uma calça que tem que ser feita para um calçado ou outro, tá? Normalmente, de novo também, caso você não se incomode quando você faz ela para usar sem calçado, você pode até usar com ela com um salto, mas não vai dar o mesmo efeito. A pantalona, ela no geral, ela é feita para ter esse caimento assim até o chão, tá? Se você quiser fazer uma barra para usar com um sapato baixo, ok, sem problema. Mas quando a gente tem ela mais curta, a gente vai para ela usando a pantacur, o que acontece? Ela sim, como eu falei, achata, né? Essa questão do encurtamento da perna gera uma sensação visual de achatamento, porque a gente associa a questão da silhueta ao tamanho das pernas. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma pantacur e o tênis ou um sapato fechado de uma outra cor, enfim, que não seja nude, que não seja no tom da sua pele, você vai gerar aqueles cortes visuais. Então aqui, nessa imagem, por exemplo, você veria a blusa branca e depois um outro corte, um pedaço de perna, e depois um outro corte de pele e depois um outro corte de sapato. O que você pode fazer para diminuir um pouco essa sensação? Por quê? Porque tem mulheres que são mais baixinhas, como eu, que usam e não se importam com essa questão de altura. Eu já venci essa minha neura com altura e hoje em dia eu não me importo. Mas eu sei que tem mulheres mais baixinhas que se importam com isso, que não gostam dessa sensação de achatamento. Então é importante você saber o que fazer. Então aqui, por exemplo, como eu falei, o peito do pé aparecendo é uma opção, sandálias aparecendo mais, né? Aparecendo o pé inteiro também alonga, sapato nude alonga, sapato de bico fino alonga. Aí, se você quiser também evitar isso, você pode colocar um look monocromático. Então, ao invés de você ter cor da blusa, cor da calça, aí depois pele, depois sapato, você pode colocar já a sua roupa toda no mesmo tom. Então, por exemplo, se você tivesse a calça e a blusa aqui na mesma cor, você já evitaria essa sensação de achatamento, ok? Porque aí você não tá vendo ali só aquele comprimento de perna dali, você tá trazendo um visual maior ali, tudo na mesma cor, tá bom? Que mais? Vamos lá. Aqui, eu quis trazer também a flare. A flare é uma calça também muito feita para ir até o chão, tá? Também pode ser usada tanto com sapato sem salto, com tênis, com sandália, quanto com sandália com salto. Bota, enfim. O ponto é que hoje em dia até a flare já virou cropped também, já foi encurtada. Então existem sim flares cropped, como essa última imagem aqui. É uma calça mais difícil de ser usada, mais difícil de ser vista, não é todo mundo que gosta, tá? Mas, sim, se você quiser, é uma possibilidade. Hoje em dia, o que eu quero mostrar aqui, essa possibilidade para você hoje, praticamente todas as calças você pode usar, tanto elas longas quanto mais curtas. Vai muito do seu gosto e do seu objetivo com relação à sua silhueta. Se você quer
alongar, se você não se importa de estar um pouco mais achatada, tá bom? E usar aquelas técnicas complementares que eu falei agora já, para compensar de repente isso ou não, se você quiser usar, por exemplo, uma calça mais curta e mesmo assim não quiser achatar tanto, ok? Aqui eu quero trazer para você uma questão de altura. Eu sei que quando a gente fala de calças um pouco mais curtas, vem a dúvida, mas qual a altura é a altura certa? Não existe necessariamente a altura certa para todo mundo, tá? Não tem como dar uma regra geral. E aqui eu trouxe os 3 exemplos para você ver aqui, para você visualizar o que é o efeito que cada uma traz, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma possibilidade dela mais curta, tá vendo que ali é meio que até um pouquinho assim, no meio da canela, assim, um pouquinho no meio da canela, uma um pouquinho mais baixa, alguns dedos acima ali do ossinho do tornozelo, talvez um palmo ali acima do tornozelo, e ela aqui só mostrando tipo um dedinho acima do tornozelo. Vocês conseguem perceber que conforme a gente vai aumentando essa barra, deixando ela mais próxima do tornozelo, a perna ela fica mais longa. Conseguem visualizar isso? Então, quanto mais curta ela for, a calça for, mais ela vai achatar as suas pernas e mais ela vai dar a sensação de achatamento de silhueta. Para quem que essa aqui é uma ótima possibilidade? Para quem não liga para essa questão de achatar ou não. Para quem vai usar salto, também é uma opção que você compensa. Ou para quem é muito alta e quer diminuir, quer trazer essa sensação de achatamento, de diminuição um pouquinho. Foi hoje mesmo, acho que foi hoje, ontem, eu respondi um comentário num vídeo no Instagram que eu vi, de uma moça perguntando justamente isso, que a gente vê sempre vídeos, como alongar, como é que eu diminuo? Eu sou muito alta, queria diminuir, mas sem ficar simples demais, sem ficar desarrumada, mal vestida, tal. Então, essa é uma possibilidade. Quando você é alta demais, você quer encurtar, você opta e você faz justamente o oposto das orientações de alongar. Então, você pode sim trazer um comprimento como esse para te diminuir um pouquinho essa sensação de altura, tá bom? Eu, particularmente, amo muito essas 2 últimas opções aqui, desse do 1 palmo acima do tornozelo e essa só com o tornozelo aparecendo. De novo, eu acho que são opções super leves, super modernas e práticas, porque vai com qualquer calçado, super fácil, você não tem que pensar, será que vai arrastar, será que não vai? Simples. Zero problema, zero estresse. Se começar a chover, não vai arrastar sua calça na chuva, enfim, eu adoro. Me contem aí se vocês gostam dessa coisa da calça mais curta ou se vocês ainda estão mais no comprimento tradicional. E aqui eu queria trazer para vocês o exemplo da questão do tamanho de pernas. Eu acho que aqui com essa imagem vocês vão ver perfeitamente o que eu estou falando. Então, quando a gente tem aqui um tamanho de pernas maior, a gente tem uma sensação de silhueta de tamanho maior. Quando a gente tem pernas menores, a gente tem essa sensação de altura menor. E aí, um exemplo que eu não sei se vocês já viram em algum lugar, mas normalmente a gente fala sobre isso com relação à cintura da calça. Quando a gente traz a questão da cintura mais baixa, ela já diminui as suas pernas. Então, te dá uma sensação de silhueta mais achatada. E por isso que a gente sempre fala de trazer um pouco mais a cintura, pelo menos média, para alongar um pouco as pernas e alongar a silhueta. E aí, o que acontece? Da mesma forma que quando você diminui o tamanho das suas pernas com a cintura, te achata, quando você encurta embaixo, vai também te achatar. Então, nesse conjunto de imagens aqui, eu trouxe uma opção de calça mais curta para vocês verem o quanto que o tamanho de perna é menor e dá essa sensação de uma estatura menor. Quando a gente tem, então, nesse caso, a cintura baixa com a calça mais curta, com a pantacur, com a calça cropped, ela achata mais ainda, ela diminui mais ainda. Então, se você for usar uma calça mais curta, traga a cintura mais para cima, tá? Não precisa ser aqui no peito, não, gente. Cintura média, na altura do umbigo ali, já funciona super bem. Me contem se esse exemplo aqui foi fácil de vocês visualizarem. Da questão que eu estava falando sobre a questão do tamanho da perna influenciar no tamanho, na estatura da pessoa. Então, para mim, esse exemplo aqui é muito claro de ver isso. Então, tamanho de perna influencia totalmente a nossa percepção de estatura, de altura, tá?
E aí uma outra dúvida que sempre surge é sobre o uso de bota. Eu acredito muito que talvez a gente tenha mais dificuldade de pensar em opções de bota com calças e tal, porque, né, Brasil, no geral, climas mais quentes, maior parte, né, percentualmente no Brasil, climas mais quentes, a gente usa pouco bota. E o que eu vejo é que normalmente quando a gente vai usar bota, a gente pensa só nessas possibilidades aqui, que é com a calça skinny, seja com, né, como aquele primeiro exemplo que eu dei, com a calça terminando onde a bota começa, ou uma bota de cano bem curtinho, calça skinny, ou com a bota de cano longo por fora, né, com a calça por dentro da bota. Só que existem outras opções que ficam maravilhosas, que muitas vezes vocês não testam, não veem, não percebem, que são as opções de bota com até inclusive a boca da calça mais larga. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui, ó, são opções de bota com outras larguras de calça, então com calças mais largas. E aí você poderia estar fazendo isso aqui, sim, com a boca de calça mais reta também, mas também com essas um pouco mais amplas. Com a calça reta, dependendo se ela é reta, bem ajustadinha no tornozelo ou um pouco mais ampla, vai te dar mais possibilidade de manobra. Por quê? Porque quando a gente tem, por exemplo, um cano de bota um pouco mais alto, se a gente tiver uma calça ajustada bem próxima da perna, assim, ela vai brigar um pouquinho, vai ficar muita coisa ali junto do cano com a calça. Então, se você tiver ela um pouquinho mais ampla, você tem mais possibilidades. Então, aqui, por exemplo, você pode tanto usar, né, uma opção bem mais curta, com uma bota de cano médio, ou aqui nessas opções que elas são mais baixas, você pode optar tanto com a calça finalizando onde a bota começa, pode ser igualzinho, rentinho, pode ser um pouquinho para cima, um dedinho para baixo? Pode, zero problema. O que acontece é quando você tem essa opção aqui do meio, ela alonga mais do que essa aqui, que tem essa quebra ali visual, né? Como eu falei, perna, calça, perna, sapato, tá? Então essa opção aqui, ela alonga mais. Mesmo que você deixe um dedinho aparecendo. Esse um dedinho, ele vai aparecer normalmente mais com movimento e tal. Ou você pode optar por uma opção assim, um pouquinho mais baixa, com a barra mais baixa. E aí você tem aqui a possibilidade de colocar tanto com a bota de cano médio, quanto a bota de cano alto. Então, inclusive, quando você está com frio, né, em locais mais frios, essa é uma opção bacana que você pode colocar uma calça de cano mais longo, e aí não vai ser necessariamente estético, mas vai ser alguma coisa mais para te esquentar. Então, essa é uma boa alternativa se você quiser também usar uma bota de cano mais longo para te esquentar, e você não quer necessariamente esse visual aqui. Então, você pode trazê-la por baixo dessa calça que tem uma perna mais ampla. E essas aqui são opções que eu vejo que vocês não exploram tanto e ficam lindas, ficam super atuais, modernas. Fica incrível. Podem apostar. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, dessa aula de hoje falando sobre barras de calça. Então, lembre-se, os detalhes importam sim. Cada opção tem um efeito diferente. E você precisa entender o que é mais importante para você. Essa leveza está mais moderna? Você quer um visual mais atual? Você quer um alongamento de perna? Você não se importa? Então, busque entender isso. Busque entender a modelagem de calça que você quer para você. Se você não sabe, se você tem dúvida, se inscreve na Semana Destrave Seu Estilo. Vai acontecer agora na semana que vem, dia 16 de janeiro. Se inscreve no link da minha bio para você participar. Você vai perder o medo de se vestir. Você vai entender como ficar bem vestida, confiante todos os dias. Me deem um feedback aqui nos comentários, do que você achou, o que vocês acharam dessa aula de hoje, para eu saber o que trazer mais aqui para vocês. E muito obrigada de verdade. Até o próximo vídeo. Beijo.